Fala, galera do Amilty. Acho que vocês estão cansados de saber que a indústria de games é maior que a indústria da música e do cinema juntos. E hoje aqui no Amilty, a gente recebe alguém que trabalha num dos principais players desse mercado de games no Brasil, que é a Priscila Queiroz, Head of Publishing da Riot Games. E aí, Pri, como é que você tá? Tudo bem, Parodi? E aí, pessoal? Tudo ótimo. Prazer ter você aqui. Só lembrando, galera, para quem gostar de tecnologia e inovação, assina o canal aí, marca o sininho, dá joinha, porque toda semana tem vídeo novo aqui. E Pri, bem-vinda. Queria que você contasse um pouquinho, né? Você é Head of Publishing lá da Riot Games. O que Isso. faz? O que tá no teu chapéu aí? O que você tem que fazer lá? O que é Publishing para games? Publishing para games é basicamente a gente pegar o jogo e colocar na mão do jogador. Tá. Então, envolve toda a experiência relacionada a isso, principalmente a parte de marketing e comunicação para todos os nossos produtos aqui no Brasil, na verdade. Então, agora a gente acabou de anunciar o Arcane, que é o nosso desenho animado. Meu time também faz o marketing e ação para ele. Então, todos os produtos, jogos, produtos de entretenimento, a gente faz as campanhas de marketing e comunicação, além de outras experiências. Então, suporte ao jogador, a parte de e-commerce, localização, isso tudo está num pacote aí do que é publishing para games e outros produtos agora. Muito bom. E aí, lembrando que é importante falar pra galera que a Riot Games produz o quê? É o estúdio que faz qual jogo, Pri? Olha, até o ano passado a gente era Hum. o estúdio que fazia o League of Legends e Aham. era só Riot Gamer, porque a gente ficou muito tempo com um jogo só, mas desde o ano passado a gente publica League of Legends Wild Rift, Valorant, Legends of Runeterra. Nós anunciamos o Ruined King, que é a nossa parceria com outros estúdios, né, para desenvolver jogos no nosso mundo de Runeterra. Nós temos também o Teamfight Tactics, que é um jogo que está bem associado ao League of Legends também, né? A gente tem no mesmo cliente, mas é um outro jogo. E tem mais coisa vindo por aí ainda. Muito bom. E aí também para explicar para a galera, quando você fala localização de um jogo, é a tradução para a língua local, não é isso? Ou Isso, só que o não? processo de Hum. localização, ele vai um pouco além até do que só a tradução. Tipo o Então, quê? tem uma adaptação, por exemplo, de você pegar expressões no inglês Ah, e usar no português algo equivalente, mas que de repente não é a mesma coisa, mas faz sentido para o jogador brasileiro. Então, passa muitas vezes até por fazer adaptações no que o personagem fala, para que faça sentido, enfim, para o jogador aqui, para a comunidade. A gente procura explorar também, às vezes, expressões que venham da própria comunidade e colocar no jogo. Então, é incrível. mais do que só traduzir, tem um grau de adaptação. Maravilhoso. E aí, o League of Legends é de 2009, certo? Nós Isso, estamos, ainda que eu não tenha ainda me perdido, estamos em 2021. sim. Como Mas o é que tempo um. perdeu qualquer significado, É, então. eu já percebi isso. Como é que faz isso, Pri? Como é que um jogo desse se mantém tanto tempo aí em evidência nas cabeças? Qual é o segredo, hein? Eu acho que, tem algumas coisas que fazem do League ser um jogo para gerações, né, e essa é muito a nossa visão para o League e para qualquer jogo que a gente mantenha, que a gente lance e mantenha como um serviço que a gente chama de live services, né, então é um jogo que está sempre online. Eu acho que tem uma questão de visão mesmo, de pensar naquele como sendo um produto que vai ser mantido por anos. A gente fala que o League é um esporte e um jogo que a gente quer que dure por gerações mesmo, então tem essa visão. Tem uma questão de esse suporte ao jogo envolve balanceamento constante, atualizações de conteúdo. Então, a cada 2 semanas, a gente solta uma atualização para o League. E aí essa atualização traz tanto o balanceamento da mecânica do jogo, quanto novos campeões ou novos eventos dentro do jogo ou novas linhas de skin. Então tem uma questão de você estar sempre mantendo o jogo fresco, né, que a gente fala. Então tem sempre um jogo novo. E a gente tem alguns ciclos que os jogadores já sabem. No final do ano, quando a gente encerra a temporada ranqueada, a gente faz o que a gente chama da atualização da pré-temporada, em que é o momento em que a gente muda muita coisa no jogo. E aí a gente fica alguns meses testando, até que em janeiro do ano seguinte começa a temporada nova e aí o jogo
a gente segue as atualizações a cada 15 dias. Esse ano, por exemplo, em janeiro desse ano, a gente fez uma mudança tão grande no sistema de itens dentro do jogo, na visualização e na própria mecânica, que o pessoal falou que era o League 2.0, assim, uma atualização bem grande. Então, acho que isso E ajuda, sabe? tá, é quase como dá para entender quase como um modelo de carro, Pri. Que todo ano tem um novo, assim, isso é uma coisa cíclica e quase obrigatória de fazer, tem que sempre atualizar. Isso é obrigatório ou isso é. Como é que vocês entendem isso? Eu acho que se você quer manter um jogo vivo por muito tempo, as atualizações frequentes são importantes, né, porque o League ele é um jogo o League, o Valorant, o Wild Rift, o próprio Legends of Runeterra, todos eles a gente tem essa mesma visão. E a questão é que se você mantém o jogo como o mesmo jogo por muito tempo, uma hora a novidade, a atração pelas novas possibilidades passa. Todos esses jogos, os nossos jogos no geral, são jogos que puxam muito pela competitividade, que dão oportunidade do jogador mostrar o seu domínio daquele campeão, daquela estratégia, daquele jogo. E uma vez que você domine o jogo, você não tem mais nada para descobrir, né? Você zerou o jogo. O que te traz de volta, né? Então, por isso que essas atualizações constantes, se você quer manter esse jogo vivo, eu acho super importante, porque o jogador vai ter sempre algo para Verdade, voltar e descobrir de novo, verdade, entendeu? Não tem interesse. verdade. O Pri, para dar uma ideia de volume de jogadores pro pessoal, quantos usuários tem no mundo jogando LoL, hein? O último número que a gente anunciou são 8 milhões de jogadores simultâneos, um pico, né, de 8 milhões de jogadores Entendi. simultâneos no Incrível. Então tem 8 milhões é de bastante gente. pessoas. E dá para entender que perfil, quem é essa galera que fica colada lá? Vocês têm Olha, qual público-alvo, assim? no geral, os jogadores são mais jovens, então ali uns 15, 30 anos, mas é um público mais jovem, é um público conectado, varia um pouco de jogo para jogo. Então, quem joga League of Legends no PC, por exemplo, tende a ter o PC como a plataforma prioritária. Jogadores de League of Legends Wild Rift, né, que é o nosso jogo pro celular, tendem a ter o celular como plataforma prioritária e já é um público que é ainda mais jovem, então tem algumas variações, mas no geral a gente tem um mix aí de alguns jogadores que já estão com a gente há bastante tempo, outros que estão entrando agora por causa dos novos jogos. É uma base bastante diversa até. E se você for olhar assim para comunicação, para marketing, né, durante tanto tempo e o produto, né, o game tão bem assim, né, tão em evidência, tão bem falado, o que daria para dizer que a indústria, que as outras indústrias podem aprender com a indústria de games, Pri? Você consegue falar assim, cara, ó, tem isso aqui que a gente faz muito bem, isso aqui é único, isso aqui é muito legal. O que você falaria? Eu acho que tem algumas coisas que a indústria de games faz bem há bastante tempo. Uma delas é a gestão dessas comunidades de jogadores e fãs. E isso para mim é super importante, porque uma vez que você faça isso bem, isso nutrir essa relação te traz muita vantagem, né? Então a gente hoje tem um loop de feedback dos jogadores que para a gente é super valioso, justamente porque a gente tem essa questão das atualizações rápidas, de conseguir alterar, né, o jogo de uma maneira frequente que responda às necessidades dos jogadores. Então, ter essa gestão de comunidade, esses mecanismos para poder acompanhar o que os jogadores estão falando, de uma maneira que ajude a gente a tomar melhores decisões, não só de produto, mas de comunicação também, isso eu acho que a gente faz muito bem. Em questão de engajamento dos jogadores com os nossos produtos, com a nossa comunicação, esse feedback loop, o desenvolvimento de uma relação de confiança com o jogador também, né? Isso tudo a gente vem construindo há bastante tempo. E eu acho que isso a indústria faz muito bem, assim, no geral. Na Riot, em particular, a experiência do jogador é o nosso primeiro item na lista para qualquer coisa, seja produto, seja uma campanha de marketing, a gente sempre vai ter a experiência do jogador que está recebendo aquele conteúdo em primeiro lugar. Então, ter esses mecanismos de back, gerar esse engajamento, permite a gente ter esse valor, esse contato e ter uma relação love brand mesmo com a marca, entendeu? A gente sente a paixão do jogador quando ele conversa com a gente sobre o nosso jogo e o League hoje,
enfim, não só o League, mas todos os nossos outros jogos, eles são parte da identidade do jogador, né, da cultura, é a maneira como ele se relaciona com os amigos, e a maneira como ele se expressa. Então um outro lado disso é a responsabilidade da gente entender que isso é parte da vida de quem está jogando com a gente, né, então traz uma outra camada de cuidado que a gente precisa ter. E eu acho que na indústria, acho que a gente se acostumou a ter essa relação próxima, que eu acho que outras marcas talvez ainda não tenham desenvolvido tão bem com os seus coloristas. É. E agora, Pri, por exemplo, isso é muito legal, é fantástico. Você acha que isso sempre foi assim? Quer dizer, essa preocupação com a comunidade, com a gestão, saber usar a comunidade também para pegar isso que você falou, chamou de feedback loop, que eu achei muito legal, né, de você ouvir para você adaptar o produto. Isso é uma coisa antiga ou é nova? Porque nos desenvolvimentos de produtos digitais, tem ficado muito em voga essa dinâmica, né, de você colocar, né, um MVP ou com uma coisa pequena para deixar o usuário moldar o que ele quer. Isso é antigo ou novo, então? Eu acho que para indústria de jogos, isso vem mudando mais recentemente. Eu não diria que é antigo. Eu acho que tem alguns níveis, né. Então quando você vê, por exemplo, as publishers de jogos indie, jogos independentes, elas têm uma relação com a sua base de jogadores que é diferente quando você vai para uma publisher enorme, enfim, que não é só a publisher, né, você tem o relacionamento da publisher, da developer, que é algo que na Riot nós somos publisher e developer, então isso traz algumas vantagens pra gente. Mas quando você olha para outras empresas, talvez essa relação não fosse tão próxima, né. Então eu não diria que é eu diria que é antigo dependendo do segmento para onde você está olhando, sabe. Eu Boa. acho que algumas empresas na indústria sempre fizeram isso bem, outras eu acho que estão aprendendo a fazer agora, né, porque, enfim, agora mais do que nunca, o consumidor tem todas as ferramentas para se fazer ouvido, então e os nossos jogadores, que são pessoas super conectadas e super ativas e que já vêm com uma outra mentalidade, eles se fazem mais ouvidos ainda. Então acho que é algo talvez para a indústria como um todo, eu acho que é um movimento mais recente. E faz até sentido vocês, principalmente, terem essa dinâmica, porque vale lembrar que até, sei lá quando, mas antes de 2009, possivelmente, os jogos eles tinham meio que um começo, meio e fim, né. Você Sim, comprava aquele pacote ali, aquele troço e zerava, dificilmente você tinha muito mais coisa para fazer. E vocês hoje têm um produto, vamos dizer assim, perpétuo, né, sim, porque ele precisa ficar ali se regenerando e se adaptando. isso. Mas gostei muito desse ponto aí sobre como as outras indústrias podem se beneficiar disso. E aí, vou revelar aí para o pessoal, quando eu te conheci, você foi uma das primeiras jedis brasileiras, né. Tinha uma Meu mesa passado aí. seu passado, uma mesa repleta de caças, personagens e tudo mais, né, de trabalho. Você acha que isso ajuda, Pri, a estar onde você está hoje, assim, esse teu Com gosto por certeza. esse é? Com certeza, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que essa assim, eu sou uma profissional de marketing, é o que eu gosto de fazer, porque o que me driva é criar essas experiências em volta dos produtos, porque são essas experiências que criam as conexões entre as pessoas. Então, quando eu vejo, por exemplo, como eu vi no Twitter outro dia, uma menina mandou uma foto de um grupo de amigos que ela conheceu jogando Valorant. Eles nunca tinham se visto, se conheceram todos online. E aí um dia se encontraram em algum lugar, numa cidade que eu nem lembro onde foi. Isso pra mim é assim, jobs done, entendeu? Quando isso acontece, quando essas conexões, você conhece pessoas, você muda a sua vida em volta de um produto, de uma história, isso pra mim é o que brilha o olho. E isso vem porque eu era essa pessoa, entendeu? Eu fui essa pessoa. Eu fui a pessoa que fez amigos pra vida toda por causa de Star Wars, entendeu? A minha melhor amiga até hoje, você conhece bem, é minha amiga por causa de Star Wars. A gente se conheceu numa lista de e-mails do fã-clube do Conselho Jedi Rio de Janeiro, Coisa entendeu? maravilhosa. É. Então, e
fazer parte desse grupo me fez conhecer outras pessoas. Então, eu mudei de carreira, eu ia fazer informática. E aí eu pensei, não, o que que eu estou fazendo aqui? Eu quero trabalhar com comunicação, porque isso aqui é muito mais divertido. Então, isso tudo veio pela minha experiência e pelas conexões que eu fui criando em volta de Star Wars, entendeu? E assim como Star Wars foi Gilmore Girls, que é a minha série preferida, e virou tema do meu TCC, entendeu? Delícia. Os fóruns de discussão que discutiam a série e o nível das conversas que você vê nessas plataformas de comunidade. Eu ainda sou da época dos fóruns de discussão. Hoje a garotada usa o Discord, que é uma plataforma incrível, inclusive, e que oferece um monte de outras oportunidades para você desenvolver fandom. Então, nenhuma dúvida que ser fã me trouxe até aqui, assim, sem dúvidas. Eu acho que dá um alívio muito grande pra gente, né? E você talvez não soubesse, mas aí falar pro pessoal, e a Pri trabalhou, começou acho que a trabalhar, possivelmente foi o primeiro emprego dela, numa startup que a gente montou, né, com outros sócios em 99. E tinha uma coisa que acontecia depois das 6 horas, não era nada que a gente não possa falar aqui, minha mulher não vai me bater, que é o seguinte, a gente dava 6 e pouco, a gente parava tudo, a gente começava a jogar uma opção de jogos em rede lá. E particularmente 4, era eu, meu irmão, o Rodrigo e o Álvaro Corleto. A gente jogava sempre lá um negócio, nem lembro qual é o nome do jogo. Eu lembro da gente jogando Quake. Quake eu lembro. E tinha outro que o João Paulo, meu irmão e o Rodrigo estavam falando. E aí você vê assim como, né, eu gosto muito de conexão. Esse termo aí é o que eu mais acredito para tudo. Possivelmente meu irmão tá morando fora, tá voltando pro Brasil. E possivelmente agora a gente vai voltar a jogar os 3 alguma coisa juntos. O Rodrigo vai até comprar um PC porque eu acho que essas coisas que acontecem nos jogos, essas experiências, né, eu chamo de transcendental, quando você fala dessas pessoas né, que se conheceram naquele jogo e depois foram se conhecer pessoalmente por causa do jogo, assim como você com a Teca, nada mais maravilhoso. E aí você vê a responsabilidade que você tem que ter enquanto marca, enquanto empresa, o impacto que você tem na vida das pessoas. Eu acho que a indústria de games tem muita consciência disso, né, Pri? Eu acho também, porque para mim, quando você fala que a pessoa é fã de alguma coisa, tem muita paixão envolvida, né? E mais do que você ter a paixão, é a questão da identidade. Quando você é muito fã de algo e aquilo está intrínseco à sua vida, aquilo faz parte da sua identidade. Ser fã de Star Wars é parte da minha identidade. As pessoas me conhecem por causa disso. E assim que eu comecei a trabalhar na Riot, meu primeiro ano, em 2014, a gente fez a final do CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. A gente fez no Maracanãzinho, lá no Rio. E eu estava trabalhando no evento, eu lembro de estar no meio do Maracanãzinho, que era onde ficava a nossa mesa lá para cobertura online, e a galera em volta, enlouquecida, enlouquecida. E aquilo, para mim, foi um momento de, cara, é isso, sabe? Porque tem um monte de gente aqui que é amigo, que se conheceu no League, se conheceu online, marcou de ir junto para assistir o jogo junto e tá aqui agora gritando, sabe? E Não foi tem um preço. momento, não, e foi um momento de eu vim de trabalhar eu trabalhava no Google antes, né, com a comunidade do Edwards, e era um trabalho que eu adorava, inclusive, mas que tinha um propósito muito grande de educação. A comunidade do Edwards era uma comunidade prática, e o nosso objetivo ali era criar essas conexões também entre profissionais para que a gente educasse as pessoas, né? Na época, tem bastante tempo, marketing digital ainda estava começando, eu tinha que convencer as pessoas a anunciarem no celular, entendeu? Explicar por que que era bom. Então, a gente tinha uma coisa de educação muito grande, e tinha alguma paixão envolvida, né, porque as pessoas tinham seus negócios ali, que tanto da parte da agência quanto da parte dos clientes que estavam lá, mas não era a mesma coisa que você estar no meio de um estádio gritando, né. Então o shift, para mim, do lance de você mexer com a paixão, da importância que aqueles momentos têm para as pessoas, foi muito grande e foi muito momento de: "Nossa, é isso aqui que eu quero fazer para o resto da minha vida". Ô, Pri, eu acho que é difícil quem não tá dentro até sentir isso.
Eu consigo sentir porque eu tenho envolvimento com outras coisas que eu consigo perceber, assim, né? Apesar de eu não sou jogador de LoL ainda, de repente depois aí você me Olha aí. convence, mas eu consigo entender o que é a paixão, né? De um cara sair de casa com o pai, com a mãe, sei lá com quem, pô, ir pra lá pra, pô, torcer por um cara que ele... Cara, isso é espetacular. É muito difícil até para gerações mais velhas entenderem isso, né? Mas por que isso? Mas é bom entender e é bom aceitar que isso é cada vez mais comum. E você estava falando aí da questão desses fenômenos, né? Seja dos campeonatos, das relações e tal. A marca de vocês é tão forte, Pri, que vocês também têm uma linha de licenciamento, é isso? Isso. A gente, começou em 2019, algumas parcerias de licenciamento aqui. De novo, vem a questão da identidade, né. Nada mais, definidor da identidade que você vestir a camiseta daquilo que você gosta. Então, produtos de League of Legends era um pedido antigo do jogador, que a gente trabalhou alguns anos para conseguir trazer para cá, e aí a gente começou parceria com algumas marcas aqui no Brasil. Então, a gente hoje tem parcerias com a Tilibra, você consegue comprar cadernos de League of Legends. A gente tem linhas de roupa com Riachuelo, com a Renner, com a Piticas. A gente já lançou aqui no Brasil também o livro, que é o Reinos de Runeterra. A gente lançou em 2020, no início do ano. Quadrinhos, com a nossa parceria com a Marvel também. Então, e tem mais algumas vindo aí. Isso pra gente é um segmento super importante aqui, porque é a maneira como esse jogador super apaixonado se expressa fora do jogo, né. Então no jogo ele consegue se expressar com as skins dos campeões, né, que são as roupas dos campeões que você consegue trocar, ele se expressa com o avatar, ele se expressa de algumas maneiras. Mas com o licenciamento, ele pode levar essa paixão pra fora do jogo também. Então pra gente foi super importante desenvolver isso aqui. É, um super sinal, né, que o ativo de vocês é muito valorizado, a ponto da pessoa querer realmente estampar esse troço no peito e tal. Ô Sim. Pri, aí também nessa linha, sobre, né, poder da transbordo, vamos dizer assim, da marca ou dos produtos originais que vocês têm, vocês estão aí lançando uma série pra Netflix, não é isso? Isso, Arcane. Arcane. E Em aí? breve. Em breve. Parece que tem um trailer por aí. O que é isso? Isso é um spin-off? Conta pra galera aí, por favor. O Arcane é outra coisa que os jogadores pediam pra gente há bastante tempo, são mais histórias no mundo de Runeterra, né. Então é bem o que você falou, eu acho que o nosso ativo, mais do que o jogo League of Legends e o jogo Wild Rift, é o mundo, né, em que esses jogos se inserem. Então, que é um mundo populado de campeões de várias nações diferentes, de criaturas diferentes, de momentos no ano que são diferentes, então tem muita história para contar. E os jogadores eles têm uma gana aí por saber mais, porque, né, se você tem seu campeão favorito, você quer saber muito mais dele, quem ele é, o que ele faz, o que mais que você pode me contar. Então eles sempre pediram muito pra gente por mais histórias em Runeterra, que é o mundo do League of Legends. E a gente, por muito tempo, a gente desenvolveu algumas dessas histórias. Então a gente tem vídeos, por exemplo, cinematics, né, que a gente chama, dão um pouco mais do que é a personalidade, mostram um pouco mais do que é a personalidade de alguns campeões. A gente já publicou contos, a gente já publicou quadrinhos, tudo no site. No nosso site de algumas coisas mais formato mais curto. E toda vez que a gente solta um CG novo, os pedidos vinham: "Me dá um filme, me dá um desenho, me dá mais, me dá algo mais longo". E aí finalmente a gente decidiu fazer isso. E o Arcane é isso, o Arcane é um olhar mais aprofundado em alguns campeões do mundo de Runeterra, em algumas histórias, em alguns conflitos do mundo. Eu não posso falar muita coisa, porque senão as pessoas brigam comigo. Calma, em breve. Mas é um momento da gente, é uma carta de amor realmente para os fãs e para os jogadores que estão com a Ó. gente aí há 13 anos e, enfim, a gente mal pode esperar para que a galera consiga assistir. Eu quero E aí, muito trocar ideia com o pessoal. eu quero assistir, a turma aqui do Amilt quer assistir. Quando é que vai assistir? Quando é que a gente pode? Em breve, é só o que eu posso falar agora. Tá bom. Ô, Pri, olha só, eu fui fazer umas buscas, né? Às vezes eu faço busca, o cara vem aqui, eu vou lá, pá, 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 pá. Aí fiz uma busca e teve, assim, uma das principais buscas relacionadas por Riot Games, é assim, ó, vou ler por aqui para você, que é
O que é preciso para trabalhar na Riot? Assim, você já falou um pouquinho do teu perfil, deu para ver que é alguém apaixonado, alguém que gosta, que vivencia isso mesmo, mas a galera assim que eu tenho amigos que têm filhos, aí eu lembro de um amigo muito próximo meu, vou até mandar um abraço para ele que ele sempre vê, o Rubinho, aí Rubinho, você, hein? Pô, botou o filho dele lá para fazer negócio de programação de jogo e tal, né, sonhando já, acho que o pessoal agora já sonha que o filho, não tem mais aquele negócio de jogador de futebol, né? Não, meu filho vai ser campeão de LOL, né? É isso. Não é? Isso é muito legal demais, né? Opa! E assim, agora é sério, o que dá pra dizer que é uma coisa imprescindível, assim, pra quem quer trabalhar com games, Pri? Essa é uma das minhas perguntas favoritas, na verdade, porque eu acho que existe muito a ideia, realmente, de que para você trabalhar com games, você precisa ser desenvolvedor, você precisa saber programar, estudar game design, etcétera. E se isso é algo que você curte fazer e é a sua paixão e você se vê sendo desenvolvedor, boa, mas eu sou jornalista e eu trabalho com games, entendeu? Então acho que a indústria de jogos, ela no fim das contas, ela é uma indústria que tem necessidades de profissionais com perfis diversos, como tantas outras, né. Então você vai ter os especialistas, game designers, diretores de arte, engenheiros de áudio, o pessoal da parte técnica, mas você também tem advogado, profissional de marketing e comunicação, você também tem designer visual na equipe de marketing. Então eu acho que se você quer trabalhar na indústria de games, pense primeiro quais são as coisas que você quer fazer e que você gosta de fazer e encontre as oportunidades que estão abertas. Agora, então, que você tem esportes como um segmento dentro da indústria de jogos que está crescendo cada vez mais, você tem demanda por psicólogo, nutricionista, analista tático, fisioterapeuta, porque os times de esportes contratam esses profissionais, né? Então, eu acho que a gente tem cada vez mais oportunidade, é um mercado que precisa de profissionais com especializações cada vez mais diversas e tem bastante coisa acontecendo, é um mercado que está quente aqui no Brasil. O meu conselho geralmente é entenda o que você quer fazer como carreira, você curte fazer e procure um caminho dentro desse espaço. Não precisa ter não tem um único caminho para chegar na indústria. E aí eu acho que, especialmente falando da minha área, marketing e comunicação, eu vejo essa paixão como super importante, porque você precisa conseguir se conectar com o jogador. Para Riot especificamente, assim, isso eu posso confirmar que é algo que a gente veta. A gente precisa entender que quem está trabalhando com marketing e comunicação nessa linha de frente do contato com o jogador, a gente precisa ter essa conexão, entender o lado do jogador, senão a gente não consegue botar o feedback loop para funcionar. Então, isso para a gente é bem, bem importante. Faz muito sentido, porque esse lance aí de quem está em comunicação e marketing, e aí vou usar a palavra aí da moda, que é empatia, né? Que nada mais é do que você se colocar no lugar do cara e falar o seguinte, pô, se fosse eu, o que que eu ia querer, né? Exato. Então acho o máximo que vocês esperem, né, de quem está nessa parte do campo aí de vocês, esse tipo de sensibilidade, né? Porque eu acho que é uma questão de sensibilidade, você, né, ouvir o cara, saber o que ele está precisando, o que ele está pedindo. Às vezes as pessoas pedem as coisas sem pedir, sem verbalizar, né? Então acho que Isso. tem que ter muito tato, assim, para conseguir Exato, entender isso. Ô, exato. Pri, vem cá, Wild Rift. Wild Wild Rift. Rift. E aí? Vi que tá bombando, também fiz minhas buscas lá. Explica Tá aí o que é bombando. isso, hein? Wild Rift, ele é o League of Legends, mas ele é um League of Legends feito para celular. Então é um MOBA, como o League, mas a gente dá essa ênfase no feito para celular, porque ele não é só um port, né, uma transferência do League PC para o celular. Não, ele foi feito do zero, pensando na experiência de jogar o MOBA no celular, no desenvolvimento. Então, ele tem algumas adaptações, ele não é uma cópia fiel do League, então o mapa é menor, você tem alguns itens que são diferentes, a jogabilidade dele, a interface é toda pensada para o uso no celular. Ele, enfim, de novo vem a experiência do jogador, é sempre a primeira coisa da lista,
Então ele foi pensado para a experiência do jogador mobile, né, que tem no celular ou no tablet, enfim, a sua principal plataforma. E a gente está super feliz, na verdade, o Wild Rift era um jogo que, dos jogos que a gente anunciou em 2019, era o que o jogador brasileiro mais esperava. E então, desde 2019, a gente não tinha previsão da data concreta do lançamento do jogo aqui ainda. A gente já tinha uma comunidade de fãs do Wild Rift esperando, interagindo com a gente, pedindo, acompanhando tudo quanto era notícia que saía sobre o jogo, marcando a gente e pedindo pelo jogo. Então, agora que saiu aqui no Brasil, a resposta da comunidade está sendo muito positiva. Nossa, A que gente bom. está bem empolgado. A gente estava empolgado para poder jogar com todo mundo, na verdade. Enfim, para a gente tá sendo uma experiência muito interessante, inclusive, porque a gente lançou o Legends of Runeterra e o TFT para mobile também no ano passado. O Wild Rift é o nosso terceiro jogo nessa plataforma, mas é uma plataforma em que os jogadores têm hábitos diferentes, necessidades diferentes, e para a gente tem sido também um processo de aprendizado constante, essa interação com a comunidade para aprender. E aí, o que é manter o Wild Rift nessa plataforma, como que a gente engaja, como que a gente comunica, como que a gente atende essas necessidades. Então, está sendo bem bacana também. Pô, incrível. Ô, Priya, e visão de futuro? O que você imagina aí sei lá, se a gente for olhar 2 anos para frente, não esses 2 anos nesse ritmo que a gente está agora, porque é um tempo diferente que a gente está vivendo. 2 anos no ritmo fora da pandemia, assim, 2023. Que dá para olhar para frente e ver o que? Olha, minha visão de futuro é uma visão bem empolgada, na verdade. Eu acho que a gente está num momento de desafio agora, que é deixar de ser só uma empresa de jogos e passar a ser uma empresa de entretenimento, né. Então, quando a gente fala que a gente vai lançar um desenho animado em parceria com a Netflix, isso vem com algumas coisas, né, atreladas. Implicações, Então, né? pois é um outro público, a gente precisa, de novo, aprender a conversar, sim, com o nosso público, mas também com o público que vai chegar no Arcane sem nem ter ouvido falar de League of Legends, entendeu. Então, e isso pra gente a gente quer prover essa experiência para o jogador que é fã de League. E aqui eu não tô falando fã de League o jogo, fã de League o mundo. Então, a gente tá nesse shift que começou lá em 2019, quando a gente comemorou os 10 anos de League, a gente anunciou o Arcane, a gente lançou outros produtos, e acho que agora com o Arcane é o nosso primeiro grande momento dessa mudança. Então, quando eu olho para frente, eu vejo a gente fazendo cada vez mais essa transição, né, para uma empresa de entretenimento e tudo que vem atrelado a isso. E para mim, eu sou mega fã de histórias no geral e de criar essas experiências com o nosso mundo. Eu tô bem feliz com os desafios que a gente vai ter aí nos próximos 2 Pô, anos. bom demais, bom demais. Pri, deixa eu te agradecer muito. Eu que Foi bom agradeço. demais. Pô, fazia 92 anos que eu não te via. É verdade. É, né? E aí queria deixar você à vontade aí para deixar um recado aí. Imagino que vai ter muita gente fã aí das tuas marcas que vão estar aí. Fica à vontade, tá? Cara, meu recado para os jogadores é um agradecimento, na verdade, muito obrigada por estarem junto com a gente aí há tanto tempo e, como sempre, empolgados pelas loucuras que a gente inventa e vindo junto com a gente, então muito obrigada. E a quem ainda não conhece os nossos jogos, eu faço um convite para experimentá-los. A gente Boa. falou super aqui de League of Legends e de Wild Rift, mas a gente tem o Valorant, que é o nosso FPS tático, que vai completar 1 ano agora, em breve também. Tem campeonato rolando, com o brasileiro indo disputar mundial, que é sempre algo que a gente se amarra. Legends of Runeterra, que é um jogo de cartas, TFT, um auto battler. Então, assim, a gente tem agora um leque de opções para quem está procurando algo legal para se divertir, se conectar com outras pessoas. Então, fica o convite para experimentarem alguns dos nossos jogos. Fechado. Obrigado Ótimo. de novo, tá? Eu que agradeço. Muito bom. Muito obrigada pelo espaço e foi muito bom te ver de novo. Também, Pri. Um beijo, viu? Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.